Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Editoras, jornalistas Graziela Ângelo e Graziele Flores. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação: Graziela Ângelo e Israel Salles. Boa noite. Segunda-feira, 17 de março de 2014. Ladrão rouba a relojoaria de Ubaporanga e é morto em seguida por populares. Motorista bêbado atropela e mata homem na BR-116, também em Ubaporanga. Vítima de tiros em Bé de Minas morre após dar entrada em unidade de saúde de Caratinga. Suspeitos de participarem de roubo a posto de combustíveis na zona rural de Caratinga são detidos com carro furtado em Vargem Alegre. Segundo o Fórum de Grêmios Estudantis reúne estudantes no Casarão das Artes. Dia Mundial da Água será celebrado durante toda a semana em Caratinga. Tabela de vencimento da terceira parcela do IPVA 2014 já está valendo. Oferecimento Magnata Móveis. É mais que promoção, é respeito com você, consumidor. Unimed Caratinga. Mais que um plano de saúde, um plano de vida. A Polícia Militar prendeu 2 jovens e apreendeu 4 menores de idade em Vargem Alegre na noite de sexta-feira. Em frente a uma casa onde os suspeitos estavam, havia um veículo furtado. Um dos menores afirmou que estava com o carro e que participou de um roubo na última terça-feira a um posto de combustíveis no Vale Verde, BR-458, zona rural de Caratinga, de onde R$ 262 foram levados. Os maiores detidos na casa, o Ebert Felipe, 20 anos, e Luiz Felipe, 18 anos, que são de Ipatinga, também são suspeitos de terem participado do roubo. 2 menores que estavam na residência foram levadas para a delegacia e se dizem namoradas dos suspeitos. Outro adolescente também foi ouvido sobre o roubo do carro. O sargento Neto explica como a polícia chegou aos suspeitos. Após checarmos o veículo, fizemos o contato junto ao Copom Caratinga, que fizeram a consulta através da placa e foi constatado que esse veículo foi furtado na cidade de Ipatinga. Um dos menores de 15 anos que se encontrava na casa, ele falou para nós lá que ele conduziu o veículo no dia do roubo do posto de combustível no distrito de Vale Verde. Ele em companhia de mais 3. E que um outro menor que também se encontra aqui apreendido, esse menor que mora em Vargem Alegre é quem passou todas as informações para os demais quanto ao roubo e ao local do roubo lá do posto de combustível lá. Sim, como é que a polícia chegou em Vargem Alegre à casa desses suspeitos? Foi através de informações à comunidade local, passou para a PM lá que tinha alguns indivíduos da cidade de Ipatinga morando na casa lá juntamente com um menor da cidade de Vargem Alegre que é conhecido lá na prática de roubos. Aí depois dessas informações nós fomos até a casa, visualizamos a placa do veículo, como falei aqui anteriormente, fizemos a consulta e constatou que o veículo era produto de furto. Chegamos a lograr êxito devido à participação da comunidade local lá, fazendo denúncia sobre o veículo que só trafegava às madrugadas lá na cidade. E a princípio esse menor teria confessado que participou do roubo e os maiores que moram na casa também, de maiores, ele confirmou que esses maiores da casa em Vargem Alegre participou desse roubo no Vale Verde? O menor, ele fica um pouco ressabiado quando ele se refere aos maiores que se encontram com ele, que se encontravam na casa lá com ele. Ele fala que ele conduziu o veículo para os demais praticarem o roubo. E diz ele que são mais 3 que estavam com ele. Coincidência ou não, os outros 3 foram apreendidos. Só que ele alega que ele conduziu o veículo, o outro menor que está apreendido é quem passou todas as informações do local que eles iriam e que arrumou os outros 2 para praticarem o roubo. Mas assim, ele fala que não conhece os demais, que só viu eles no dia do roubo, que não sabe nome, onde moram. Ele fala muito ressabiado, como se tivesse com medo de alguma coisa, de alguma represália, entendeu? Já falando do roubo no Vale Verde, o frentista do posto reconheceu o veículo, reconheceu esse menor, ou tem as características também dos outros assaltantes? Sim, mas o que chamou a atenção lá do frentista do posto de combustível foi alguns detalhes no veículo, no Fiat Uno, que ele estava com a frente danificada. A tampa do tanque ali
tinha um invólucro plástico que servia de tampa ali no tanque. Então foi esses detalhes que chamou a atenção do frentista. E esse veículo apreendido hoje tem todas essas características, as características batem com as que foram faladas pelo frentista do posto, e o menor ainda confirma que foi no local, lá no posto, praticar o tal roubo lá, com esse veículo que foi apreendido. O Herbert Felipe, um dos maiores presos em Vargem Alegre na noite de sexta, se defendeu da acusação de roubo ao posto de combustíveis. Não, tem que falar até então que eu cheguei no Vargem Alegre, entendeu? Acompanhando da minha namorada pra mim ir pra casa da tia dela. Aí eu tava no porto, cheguei na casa dos meninos que é colega meu ali hoje lá. Aí na hora que eu cheguei no portão lá pra mim acender um cigarro, eu fui surpreendido pela viatura, entendeu? Aí apareceu um negócio de carro aí que até então nem tem conhecimento nenhum de carro não, não tem conhecimento também nenhum de assalto de posto de combustível não, moço. Então que eu cheguei e hoje mesmo é só isso que eu tenho a declarar, que eu não tenho envolvimento de nada também não, hein? Que até então pegaram o carro dentro da garagem, não pegaram o carro em movimento nem nada não, entendeu? Então não pode falar que a gente estava envolvido em posto de gasolina não, hein? Tem que ter filmagem, tem que ter tudo para provar como é que se for só para falar é fácil demais, hein? Ainda na sexta-feira, no bairro Santa Cruz, em Caratinga, outros 2 jovens foram detidos com uma garrucha calibre 38. Segundo a polícia, Kennedy Vinícius de Freitas Matias e Eliel Márcio Eloy dos Reis, ambos de 18 anos, intimidavam populares com a arma. Na tarde de sexta-feira, uma equipe da Polícia Militar esteve na rua Uriaé, pois já havia informação que 2 jovens estariam exibindo arma de fogo para intimidar os moradores do local. Diante dos fatos, foi realizada a abordagem policial, onde o jovem denunciado, ele tem 18 anos, estava portando a arma de fogo na cintura. E o outro denunciado também foi preso porque os militares viram ele repassando a arma de fogo para o outro jovem. Diante da situação, eles foram presos em flagrante delito. Foi apreendida pela Polícia Militar uma garrucha calibre 38 com capacidade para 2 munições. Na zona rural de Imbé de Minas, indivíduos ainda procurados pela polícia se passaram por clientes, entraram em um bar e atiraram contra um homem. Soldado Vivian Kelly. A Polícia Militar foi acionada para atender uma tentativa de homicídio no povoado dos Manducas, zona rural de Imbé de Minas. No local, os militares foram informados que estavam dentro de um bar, denominado Bar Julinho Manduca, momento em que um carro de cor preta parou em frente ao bar, desembarcando 3 indivíduos com toucas de cores pretas no rosto, sendo que um indivíduo ficou na porta com uma arma de fogo. Os outros 2 entraram no bar dizendo que era um assalto e para que todos deitassem no chão. Tais indivíduos estavam também com lenços pretos no rosto, dificultando ainda mais a identificação. Os 2 indivíduos portavam revólveres, provavelmente calibre 38. Após separarem os outros frequentadores de um lado e do outro do bar, próximo ao balcão, ficou somente a vítima, um homem de 28 anos, no local. Um dos indivíduos disparou 4 vezes contra a vítima na região das costas. A vítima foi socorrida para o pronto atendimento municipal em Caratinga, onde se constatou orifícios de entrada no crânio, mais 2 orifícios por arma de fogo no tórax e também lesões corto-contusas no ombro e região do trapézio lado esquerdo, provavelmente por arma branca. A vítima ficou sob observação médica em estado grave. Rapidamente, a Polícia Militar iniciou o rastreamento e conseguiu levantar informações importantes sobre os autores desta tentativa de homicídio, e a Polícia Militar segue em rastreamento. O lavrador José Maria Mendes, de 28 anos, acabou morrendo após dar entrada na unidade de saúde de Caratinga. O autor do roubo à padaria Capital, que fica no bairro Santo Antônio, em Caratinga, foi detido neste domingo no córrego Boa Vista. No sábado, dia 15, Ezequiel Moisés da Silva, de 23 anos, levou R$100 do estabelecimento. A Polícia Militar recebeu a informação que o acusado do roubo estaria em uma cachoeira na Portelinha. Várias equipes da Polícia Militar realizaram o rastreamento e conseguiram abordar o envolvido no local. Ele foi convidado a comparecer à Delegacia de Polícia Civil para prestar maiores esclarecimentos a respeito do roubo e também ele foi reconhecido como o autor do roubo. Ele foi preso, levado para a Delegacia de Polícia Civil e foi autuado pelo crime de roubo. Um homem morreu atropelado na madrugada deste domingo, na BR-116, próximo ao Baporanga. Um veículo de Inhapim atingiu a vítima, o Aliston Feliciano Soares, de 30 anos, que andava pelo acostamento da pista. De acordo com o policial rodoviário Luiz Tarcísio, o condutor do automóvel estava alcoolizado. Nas proximidades de Baporanga, na altura do quilômetro 508, por volta das 5h20 da manhã, o
condutor no Fiat 147, placas de Inhapim. Estava transitando sentido Caratinga em Inhapim quando atropelou um pedestre no acostamento. E quando nós chegamos no local, verificamos que o condutor estava sob efeito de álcool. Acionamos a perícia da Polícia Civil para fazer os trabalhos de praxe e em seguida nós conduzimos o condutor do veículo, o senhor Gilberto Braulio da Silva, até o posto da PRF, onde nós fizemos o teste do etilômetro e onde foi constatado 0,81 miligramas de ar expelido pelos pulmões, que caracteriza crime previsto no artigo 306 do CTB. Hoje a margem de tolerância é zero, então até 0,33 é só a medida administrativa, é só multa de R$ 1.957 e retenção da habilitação do condutor. E quando é acima de 0,33 é caracterizado crime, que é o caso do condutor. Então ele tem um agravante, ter atropelado o pedestre no acostamento e ainda está sob efeito de álcool. Então nós o conduzimos para a delegacia da Polícia Civil, onde deverá ser feito o flagrante. A informação que ele nos passou, né, que ele estava bebendo na Choupana, ali no bairro das Graças, e quando estava saindo da festa lá, ele foi assaltado por 2 indivíduos que levaram a sua carteira com documentos e dinheiro. E em seguida ele seguiu sentido em Inhapim e alegou que não ter visto o pedestre, não lembra de ter atropelado ninguém, e alega também que cochilou ao volante. Então ele não está assim muito consciente do que fez, não. Nós tivemos a informação através de terceiros de que esse indivíduo já foi no final do ano passado flagrado pela Polícia Rodoviária Estadual na estrada da BR-474, também sob efeito de álcool. Então ele já é um reincidente nesse tipo de crime. O bombeiro Rômulo Rodrigues relatou que quando chegou no local do acidente, a vítima já estava morta. Olha, nós fomos acionados por volta de 6h15 da manhã, onde houve um atropelamento próximo à cidade de Ubaporanga. Fomos de imediato para o local e na chegada nos deparamos com a vítima caída ao chão, o senhor Waliston Feliciano Soares, de 30 anos, que já estava sem vida. O que foi passado para a gente, ele estava no acostamento, seguindo em direção ao trabalho, onde o condutor do veículo pegou ele onde veio atropelá-lo. Depois do intervalo, ladrão rouba relojoaria de Ubaporanga e é morto em seguida por populares.